Olá, gente! Olha que maravilha que você está aí. Eu estou aqui. Programa Arte no Ar, novamente aqui todinho para você. Aqui direto do Teatro Bibi Ferreira, único teatro de São Paulo que tem a sua TV digital, com conteúdo belíssimo, onde você compra o seu ingresso também no nosso site. Então aqui no teatro você tem tudo. Além de você vai ter um conteúdo no seu telefone, no iPad, no seu computador, aonde você quiser. Aí você pode vir no teatro e comprar o seu ingresso no nosso site. E assim, aqui o programa Arte no Ar, eu sempre falo que esse programa não é só de cultura, não é só de arte, porque a arte é viver. Tudo que você faz na vida é arte. Então, por isso que sempre eu trago pessoas aqui que tem muito o que falar e pode discutir, bater um papo, falar com você o que você quer ouvir. Então, curte aí que você vai ter muito aí para poder se presentear com tanta coisa boa. Então eu estou aqui com esse cara, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, até porque ele já passou por várias gestões públicas e deu conta. Eu estou aqui com o meu amigo Guilherme Brito. Guilherme, prazer de você estar aqui no Teatro Bibi Ferreira, esse teatro só de 1973. Prazer é meu de estar nesse palco, né, de poder entrar aqui no Bibi, um teatro histórico para a cidade. E vamos aí, vamos bater papo. É isso aí. Guilherme, vamos bater um papo. Eu vou te chamar de Gui. Mas não vou te chamar de Guilherme Brito, melhor, porque as pessoas vão marcar o teu nome, porque é o nome que você vai levar para tua casa. Para todo o tempo aí de São Paulo, você vai ter Guilherme Brito aí para você. Guilherme, me conta um pouquinho da tua trajetória como gestor, como administrador. Me conta para mim. Bom, meu primeiro emprego na vida foi no governo Fernando Henrique. Eu tranquei a faculdade, fui convidado para ir para lá, para Brasília ajudar, e não tive dúvida, fui e fiquei lá até o final do governo Fernando Henrique, 2002. Tá. Em 2003 voltei para São Paulo, voltei para a faculdade e ingressei no governo que na época era o do Geraldo Alckmin. Fiquei 6, 7 meses na Secretaria de Educação, briguei com o secretário, e por questões... Eu nem vou falar qual é o nome do secretário, deixa quieto. Briguei com o secretário. Você vai descobrir um dia. E nisso, no dia em que eu saí da secretaria, eu fui num evento à noite e fui convidado naquela mesma noite para ir para a Secretaria da Cultura do Estado. Então... Qual era o nosso secretário? Era a Cláudia Costin e o adjunto era o Edmur Mesquita. Edmur. Saudoso Edmur Mesquita. Um grande amigo, que se tornou grande amigo. E fui para lá, fiquei como assessor parlamentar no começo. Uhum. Depois assumi uma coordenação dentro do projeto de fábricas de cultura. Tá. A gente tinha acabado de assinar com o BID, né, o financiamento para a construção das fábricas. E eu fui da primeira equipe ali de 6 pessoas que o BID aprovou, e eles são muito criteriosos para aprovar a contratação dessas pessoas, e fiquei lá nessa coordenação até o final da gestão da Cláudia. Tá. Né? No final da gestão da Cláudia, a Fábricas de Cultura foi para uma outra área do governo tocar. Uhum. Que era uma outra fase, era uma fase de construção, de projetos e tal. E aí eu assumi a diretoria de Ações e Ciências Humanas, Artes e Ciências Humanas, o DACH, na época. Né? E fiquei no DACH até janeiro de 2007. Então quer dizer que nesse teu tempo aí de jovem, né, aquela coisa de faculdade... Você abriu mão da faculdade para ir para Brasília, que assim fica aí meu depoimento dizendo que Fernando Henrique, para mim, foi um dos melhores presidentes que nós tivemos nesse país. De verdade, uma dinâmica, inteligência, controle emocional, em todos os sentidos. Não é puxar saco não, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Fernando Henrique, que realmente fez uma gestão, para mim, o que você pensa dele, o problema é seu. Tá? Mas assim, você foi então dividir em Brasília, levar um pouco do seu profissionalismo? Na verdade era o meu primeiro emprego, eu fui para aprender. Uhum. Né? Eu sabia que quando eu voltasse a faculdade ia estar lá, eu ia continuar, mas eu não podia perder essa oportunidade.
né? E que oportunidade, né? Uma grande escola, na verdade, né? Foi, aprendi muita coisa, trabalhei com Andréa Matarazzo, com Paulo Renato, o ministro da Educação. Você só falou chavões até agora, né? Só gente grande. Só gente grande, né? Só gente grande. E assim, perder você no serviço público, em gestão pública, seria um tiro na cabeça, né? Porque você é um cara que realmente, assim, pelo pouco da tua história, eu percebo que realmente você ficou dentro da máquina todo esse tempo e sabendo exatamente onde estão os erros, onde estão os acertos. Exato. Isso que é legal, né? Eu aprendi na prefeitura, onde eu passei também. Fui subprefeito da Moca há pouco tempo, com o Bruno Covas, da Vila Prudente também. Eu aprendi a gestão pública na prática, e depois eu fiz a faculdade também para aprender a parte teórica, que é importante também, para poder entregar um bom trabalho. Gui, eu vou falar uma coisa para ti. Eu tive o prazer de trabalhar um curto espaço de tempo com o vô, né? Com o Mário Covas. Eu fiz alguns eventos, porque naquela época eu trabalhava muito com eventos, então eu acabei trabalhando com essa linha de eventos. E acabei conhecendo o Bruno quando eu era moleque ainda, né? E se tornou um monstro na política, né? Infelizmente, Papai do Céu levou ele antes. Exato. Mas hoje ele seria um grande candidato a qualquer, ou presidência, ou governo, porque realmente ele tinha essa fibra, né? Eu não tenho a menor dúvida. Ele realmente teve essa fibra de estar ali, né? Agora vamos cortar um pouquinho a nossa conversa do grande escalão, né? Mas assim, pensando hoje, cultura do município de São Paulo, cultura do município, você passou pela subprefeitura da Moca, que digo que de passasse que é o município, né? Exato. A Moca é o município, porque se você for falar de gestão, cada subprefeitura acaba tendo uma cidade na mão, né? Exato. E a Moca, para você ter ideia do tamanho, ela é composta, a subprefeitura da Moca ela é composta por 6 distritos. Moca, Tatuapé, Belém, Pari, Brás e Água Rasa. Água Rasa. Ou seja, ela vai da Marginal Tietê até Anhaiamelo, da Avenida do Estado até a Salim Farah Maluf. É um mundo. É um mundo. Eu morei na Moca por 16 anos. E eu digo para você que essa última gestão agora que nós tivemos da Moca aí, há uns 3, 4 anos atrás, eu acho que era até uma gestão tua, né? 3, 4 anos atrás. Eu saí em 2020. Então você estava eu saí quando o Bruno faleceu, eu saí. E eu digo assim, a Moca realmente assim deu um passo em relação à questão da infraestrutura, distribuição de área, eu costumo, né? Aquela coisa onde você realmente começa a andar pelas ruas e fala, pô, está sendo feito alguma coisa aqui. Eu peguei a Moca, existe um ranking dentro da Secretaria de qualidade em atendimento. Pelo tempo que demora, pela qualidade também em si. E quando eu cheguei, a Moca estava em 30º. Isso são 32. Eu entreguei em segundo. Maravilha. Então, em 2 anos a gente conseguiu, com o apoio da época também do Bruno e tal, transformar os serviços ali. E você acha que São Paulo hoje, eu vou fazer uma pergunta bem direta. O que é São Paulo, o que é a capital de São Paulo hoje? O que é esse município, essa cidade, São Paulo para você hoje? A São Paulo é uma cidade global, né? A gente tem cultura, poderia estar melhor. Sim. Bem melhor. Nós vamos chegar lá. Bem melhor. A gente tem serviços, a gente tem modelos de coisas que servem de exemplo para o mundo. Cidade que, obviamente, não dorme. Para mim, São Paulo é a ponta da flecha do país, assim, sabe? Para onde São Paulo aponta... A maior arrecadação é assim, eu costumo falar que os urubus, né, da política, eu costumo que é os urubus da política, né, aqueles grandões, né? Eles querem São Paulo porque os caras querem sangrar a cidade, essa é a cidade para ser sangrada. E São Paulo norteia o país, né? Da vertente de trabalho. Exato. Né? As coisas que acontecem aqui acabam se tornando
cases para o resto do país e até para fora do Brasil. Me fala uma coisa assim, em relação ao crescimento do município, você viu um crescimento nesses últimos 4 anos? Você chegou a ver um crescimento, você como gestor público, né? Você chegou a ver que a cidade ela deu uma crescida agora nesses últimos 4 anos de vida, em relação vamos falar primeiro da questão do saneamento básico. Hoje houve um crescimento, houve um acolhimento dessa vazão de sujeira que tem pelo nosso ar. Isso eu posso até dizer com mais conhecimento, porque quem coordenou na época do Bruno e tal, a relação entre Prefeitura e Sabesp, do Governo do Estado, foi um colega nosso, um amigo pessoal. Evoluiu, na época do Bruno evoluiu muito. O número de lares sem o esgoto recolhido né, diminuiu em 80%. Isso é um bom número. É um bom número. O que ficou claro com a melhora que teve no Rio Pinheiros. Sim, porque sim. cada coisa que chega num córrego, que chega no córrego, que chega lá. Nós temos agora um processo que está acontecendo agora no Rio Pinheiros. Está acontecendo um processo agora ali na cabeceira ali mesmo, na questão da questão de despoluir o rio, né? Exato. E através da despoluição, eles estão se utilizando do resíduo que sai e transformando ele em adubo. Você já viu alguma coisa sobre isso? Sim, e eles usam nas margens do rio até para aumentar a capacidade de vegetação. E em outros locais da cidade. Eles distribuem isso. Eu acho que é um projeto que deveria se estender por todos os canais aí que nós temos aí no município de São Paulo. Nós temos aí o Rio Tietê, nós temos aí o Pinheiros, Tamanduateí que está morto debaixo de... O problema do Tietê, no caso, é que vem muita coisa de Guarulhos. Entendi. Né? E Guarulhos, até um tempo atrás, não tinha um serviço adequado de... E eles descarregavam... Eles não, por exemplo, a Sabesp, ela é contratada pelo município, e eles não faziam isso, por questões políticas até. Tá. E isso acarretava um problema sério para o Tietê, porque a qualidade do saneamento básico que vinha de lá não era do mesmo padrão da Sabesp. Então é uma coisa engraçada você falar da questão, eu fui para a questão do saneamento mesmo, e o saneamento ele te traz várias situações, né? A questão do ar, você tem a questão do ar, você tem a questão da fauna, né? Você tem aí o desmatamento, a vegetação não vai ser legal, então nós vamos estar bem reféns a tudo isso. É uma questão de saúde pública. Saúde pública, a grande verdade é essa. E ela vai direto, até uma coisa para se falar, que eu acho que assim, hoje, eu percebo que assim, por exemplo, a gente está falando da questão do saneamento básico, né? Você percebe que nas escolas, por exemplo, nas escolas municipais, eles não levam isso para as crianças, eles não levam para esse município que ele está crescendo, ele vai crescer nessa cidade. Então ele tem que entender que... Daqui a pouco eles que vão estar cuidando dessa cidade. Eles vão estar cuidando disso, né? Que eu acho que uma das coisas que eu vejo que os políticos hoje, os gestores, eu não estou falando do gestor administrativo ali, aquele pessoal que dá mão de obra, eu estou falando de quem está lá em cima mesmo, no topo. Eu percebo que eles não enxergam essa molecada, essa molecada de 15, 16 anos, que é o cara que vai votar agora, né? Então você vê que a educação está precária. Eu vou dizer que assim, eu falo que a educação está precária porque eu participo muito de ações, principalmente na questão de drogas, né, que é uma coisa que eu participo bastante. Eu vejo que as escolas estão quase sem professores com dinâmica, né? Então, não é que não tem professor, não tem aquele cara que... Porque é aquele jovem que se formou pedagógico, então a faculdade não preparou legal, e aí quando ele vai para a sala de aula, ele se encontra com aquele mundo, que é o mundo, né? Você encontra ali 40, 50 moleques que não têm uma educação legal em casa, porque o pai e a mãe saem correndo para trabalhar, E às vezes vão para a escola, às vezes não, muitas vezes vão para a escola para comer. Para comer, né? Porque se ficar em casa não tem o que comer. Exatamente. Então a gente tem que olhar para a escola de um jeito mais especial e não só vamos educar o currículo atual. Eu acho, sabe o que eu percebo? Não existe mais preparação. Não existe mais preparação do cidadão hoje.
Hoje o cidadão tem que ficar preparado em casa, a escola já não prepara. Eu tenho 60 anos, eu venho de uma linguagem educacional lá atrás, que a professora puxava a orelha, velho. Exato. Você tinha que falar bom dia, por favor, obrigado, dá licença, não existe mais. Eles ajudavam a educar e formar a pessoa e tal. Hoje, na verdade, você puxar a orelha do cara, você vai preso, né? Hoje não pode. Você vai preso, né? Hoje você puxar a orelha do cara, você vai preso. Não pode. Guilherme, me fala uma coisa. Você voltaria para uma administração hoje como a subprefeitura da Moca? Por exemplo, eu vejo, por exemplo, Itaquera. Itaquera é um distrito bem pesado, né? É uma das subprefeituras maiores também. É uma das maiores. Território. Você acha que qual que seria a tua influência fui para Itaquera porque é uma população imensa, você tem todas as Coabs ali, né? Tem. Os Coab ali, né? Exato. Você acha que seria um bom estágio para você, né? Saindo da Moca, que você levou para 32, para segundo, né? Você foi de 32 para segundo. Você acha que seria interessante você estar numa... Eu acho que eu fiz, antes da Moca, eu tenho uma história até engraçada, né? O Bruno me chamou, quando o João Dória ganhou para prefeito, o Bruno era vice-prefeito, mas assumiu a Secretaria de Subprefeituras. Tá. E na primeira semana da gestão, em janeiro, ele me chamou, eu entrei na sala dele, ele falou, olha, Guilherme, eu quero que você venha para ajudar e tal, e eu tenho 2 oportunidades para você. Um cargo numa empresa da prefeitura, CLT, né? Sim. E tal, plano de saúde, fundo de garantia. Tudo direitinho. Como os idosos antes falavam, né? Exato. Você tem que ser registrado, você tem que ser... Né? Ou uma chefia de gabinete numa subprefeitura, né? Que ganharia 4 vezes menos, sem CLT, cargo de confiança, sem fundo de garantia. Se deu dor de barriga, ele te tira. Eu falei assim, história, né? Eu quero a chefia de gabinete. Ele falou, desafio. Ele falou, eu vou repetir. Vou repetir tudo, quer que eu escreva? Eu falei assim, não, chefe, é isso, eu quero a chefia. Ele, por quê? Eu falei, porque eu quero ser subprefeito. E eu sei que ali, eu já tinha passado no governo Serra, Kassab, lá atrás, numa subprefeitura, mas num cargo de administração financeira e tal. Eu queria ser o chefe de gabinete para viver o dia a dia e me preparar para ser subprefeito. E assim fui ser chefe de gabinete na subprefeitura de Sapopemba. Que também é uma subprefeitura imensa, né? Não, na verdade ela é só o distrito de Sapopemba. Exato. Não tem Vila Ema ali, aquela região? Ali ou faz parte também? Não, ali é Vila Prudente. Ali é Vila Prudente. Na verdade, a subprefeitura de Sapopemba existia há pouco tempo. Eles tinham desmembrado da sub da Vila Prudente. Então era uma subprefeitura nova, né, com funcionários de outros lugares, enfim. Entendi. Tinha outros desafios. Guilherme, eu tô vendo que você gosta de desafios aí. Você é um cara que gosta de desafio. Segura aí, olha só, você que está aí nos vendo aí no programa Arte no Ar, eu vou dar um tempinho que eu vou mostrar um pouquinho sobre São Paulo, eu vou mostrar um pouco sobre São Paulo, um pouco sobre Rio, um pouco dessa coisa toda que nós falamos aqui. Dá uma olhadinha aí, que eu já volto, eu e o Guilherme Brito, vamos estar aqui novamente falando com você. Segura aí, dá uma olhada.
Olha só, olha que maravilha. São Paulo é isso, gente. São Paulo precisa de gestores exatamente assim, gestores que têm qualidade. Pelo que nós estamos vendo aqui, você já ouviu um pouco, tenho certeza que você parou para ficar ouvindo um pouco, você percebeu que o Guilherme não é aquele carinha que veio só para ficar em cima do muro, olhando pela janela e entendendo o trânsito de São Paulo, contando os carros, né? Não é isso não. Então assim, o Guilherme realmente, eu tiro o chapéu agora para você, viu? Conhecendo tudo de você, agora eu vou para a parte pior agora. Vamos lá. Você já falou um pouquinho dessa coisa, eu queria entender mesmo essa coisa. Eu fui lá no saneamento básico, gente, porque quando você fala com o gestor público, você pergunta para ele sobre saneamento básico, ele não sabe nem o que é um rio. Ele não fala nem o que é um córrego, ele não consegue entender. Então eu vim aqui, eu acabei me ferrando, porque o cara sabia o que estava falando. Então assim, Guilherme, me fala uma coisa. Eu trabalho com cultura desde 1978, eu sou um batalhador da cultura. Eu peguei esse teatro aqui que eu até arrepio em dizer, porque quando eu peguei o Teatro Bibi Ferreira, ele estava praticamente fechado e eu dei vida para ele. Eu fiz com que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre o teatro. E hoje eu consigo chegar a quase 8.000 pessoas aqui por mês nesse teatro. É uma vitória. Eu faço uma campanha aqui dentro, que pouca gente sabe, que é uma campanha de popularização, uma campanha de formação de plateia com quem? Com o jovem e com a família. Porque assim, a gente vê todos os tipos de família, que hoje não tem modelo de família, né? O modelo da família hoje diz assim, desde que tem amor, vale a família. Né? Eu sempre falo isso, desde que tem amor, vale a família. E eu venho fazendo esse trabalho na questão cultura. E aonde que eu quero te perguntar? Você me disse que você trabalhou com a Cláudia Costin e com o Edmur e depois com o João Batista de Andrade e Fábio Magalhães. Eu tive o prazer de conhecer, obviamente, indo várias vezes para a questão da cultura. Eu tive o prazer de conhecer muito a Cláudia Costin, tive o prazer imenso de conhecer o Edmur, que se tornou uma pessoa na época, um amigo que hoje a gente se afastou. Mas assim, eu percebo que a cultura no estado é uma e no município é outra, completamente diferente. Exato. Sendo que, se vocês pensar bem, eu sempre falo uma coisa, que isso cabe à pergunta que eu vou lhe falar. Todas as pastas trabalham separadas. Todas essas pastas de secretaria, você percebe que não existe uma reunião entre secretários, não existe, eu não conheço também, eu posso dizer que de repente vai que tem. E eu percebo que as pastas trabalham de formas diferentes, sendo que um município, um estado como o nosso, grandioso até como arte, como cultura, deveria trabalhar junto. Quanto mais junto, melhor. Melhor. Porque você gasta melhor. Sim, você gasta melhor e não gasta duas vezes. Exatamente. Você sabe que a cidade de Botucatu, aqui perto, é uma cidade modelo, né? Conheço. E as pastas, muitos municípios, eu já viajei quase, nós temos 545 municípios no estado, eu já viajei 445 com o teatro, fazendo intervenções culturais no estado de São Paulo. Como que você enxerga, trazendo esse princípio, teatro, intervenções culturais, música, artesanato, desenvolvimento do jovem, inclusão, tudo através da cultura? Enxergando hoje a cultura que tem do estado e a cultura que tem do município, que essa cultura de hoje realmente está difícil. Eu acho que o que falta para o município, principalmente de São Paulo, é devolver a gestão da cultura para quem é da cultura. Né? Quando a gente passou na Secretaria de Cultura do Estado, lá com o João Batista, sim, nós revivemos os conselhos. Conselho Estadual do Teatro, criamos o Conselho Estadual do Hip Hop, o Conselho do Circo, enfim, de tudo que envolve a cultura. Eu prestigiei isso e vi que foi um trabalho magnífico. E trouxemos de volta coisas importantes, como o Salão de Arte Contemporânea, que por questão de opção política tinha deixado de existir. Uhum. E o principal, nós criamos, eu participei disso na Secretaria, a Lei de Incentivo do Estado. Que foi era o PAC. E aí depois PAC, virou PROAC. Virou PROAC porque tinha o programa de aceleração
de crescimento do governo federal, exato. Do governo federal. Do governo federal, exato. Do governo federal. E mudou. O que eu acho que precisa? No município, principalmente. Devolver a gestão para quem é do meio, para quem entende. Eu lembro que na época eu falava assim, eu não entendo nada de hip hop. Vocês têm que me dizer o que é necessário. Né? A ferramenta quem dá tem que dar. Eu faço acontecer, exato, eu vou fazer acontecer. E um fortalecimento e principalmente respeito às leis de incentivo. Não tem cabimento você ter uma lei de incentivo com um orçamento aprovado e não distribuir. Na verdade, existiam alguns impasses dentro da lei que foram ofertadas de forma errada. Eu sou que eu estou penalizado até hoje com a questão do PROAC. Na época eu fui um dos primeiros, o meu processo lá era 52. O processo era prestação de conta normal, era 2 anos corrido. E quando eu completei quase 1 ano, transformaram em ano fiscal. Aí, na transformação, eu me ferrei. Por quê? Eu não tinha terminado o processo, eu não tinha terminado o projeto, a prestação de conta foi completamente complicada e até hoje eu estou com uma... Mas isso não vem ao caso, mas vamos falar da cidade de São Paulo. Hoje nós temos, por exemplo, várias leis em São Paulo, né? Município, né? Editais, aberto. Nós temos aí o Paulo Gustavo, que inclusive é uma lei que realmente ficou assim, ó. Ficou pairando no ar, porque assim, tem muita coisa que foi colocada e não paga. Exato. Não saiu. Você tem orçamento e não executa. Isso é falta de gestão. Falta de gestão. Nós temos aí o PROMAC, né? PROMAC, que é ISS e IPTU, né? Isso. Que também, para você se inscrever num projeto da lei de incentivo municipal, é um calhamaço assim de documento. Burocracia. É uma burocracia. Aí quando o cara vai investir, é mais burocracia ainda. Exato. Então, quer dizer, o cara não vai fazer isso. E depois para prestar as contas. Para prestar conta é a pior coisa que tem. Tanto é que nenhum produtor cultural hoje quase... Olha, é um ou outro que vai na lei em cima do município. A questão de estruturação dos editais também, os chamamentos, eu acho muito complexo, tudo muito complexo. Você tem que tentar facilitar a vida de quem vai usufruir dessas leis e desses sistemas que existem dentro da secretaria. Porque senão não adianta. Se for para criar dificuldade... Não, é melhor não criar. Melhor não fazer. Na verdade, tem coisa boa. Por exemplo, foi feito um portal aí que eu achei legal pra caramba o portal. Foi bacana. Mas assim, não tem continuidade, não tem adesão. Uma coisa que eu acho que tem que ser feita é retomar a virada cultural também como era antes. Mas de outra forma. De outra forma, como era antes. Virada cultural musical não tem como. Não, você tem que ter tudo. Você sabe que a virada cultural, quando surgiu a virada cultural, nós estávamos, eu posso dizer porque eu estava lá. Quando surgiu a questão da virada cultural, surgiu um encontro de cabeças pensantes. Exato. Surgiu a virada cultural, onde ela trazia um encontro de profissionais, de artistas, de bairro a bairro, exato, fazendo uma circulação de arte num todo. E aí se tornou aquele foco central, com muita violência, com muita coisa absurda. Então acho que isso que é importante numa gestão. Exato. A gente não pode também se comprometer com um erro. Não dá para fazer. A gente vai aprendendo. Exatamente. Mas, a meu ver, do jeito que foi feito, que tem sido feito, a gente tem que voltar um passo atrás. Só música não é uma virada cultural. Não, só música não é virada. E outra, vou dar um puxão de orelha na galera da cultura. Não pode esquecer o centro também. Eu acho que assim, uma coisa que eu vi na virada cultural é assim, primeiro, eu trago lá, não tenho nada a ver com um artista grande, eu não sou contra, mas a virada cultural municipal, no meu ver, ele deveria ser utilizado os artistas da cidade. Então, começar por aí, né? Você pega aqui, por exemplo, você pega o samba. Pô, você vai aí para Itaquera, por exemplo, você vai ali para a região ali da cidade de Tiradentes. Pô, você pega umas bandas, você pega uns grupos de samba absurdamente bons. Aí você pega o cara do rock aqui da Pompeia, aqui onde surgiu o rock, né? Você vai pegando esses artistas e gerando negócio com o próprio município. Exato. Aí o cara traz o cara lá da Bahia, o cara lá do Sul, e não dá espaço para o cara daqui. Por exemplo, vou dar um exemplo isso é para você mesmo aí que está aí.
Na virada cultural, nós não tivemos um convite aqui no teatro, nós não tivemos nenhum gestor, ninguém da cultura do município, falando assim, olha, nós vamos fazer a virada cultural, nós queríamos comprar 200 ingressos teu para distribuir gratuitamente. Então nós fomos concorrentes da virada cultural gratuita. Exato. Então quer dizer, cadê o fomento? Cadê a ação cultural? Mas sabe por que isso acontece? Porque quem está fazendo a gestão da cultura não é da cultura. Tá aí. Então você está longe do meio. Tem que buscar isso aí. Você que está nos vendo, é importante dizer isso. Eu acho que, sabe o que eu acho legal? Por exemplo, eu sempre pensei dessa forma. Secretário de Cultura, o cara tem que entender de cultura. Secretário de Educação, o cara tem que ser um pedagogo, o cara tem que ser um administrador nessa área. Na Secretaria de Saúde, o cara tem que ser um médico, o cara tem que... Então, é isso que eu acho que funciona numa máquina. E principalmente ouvir o meio. Saber o que está acontecendo. O que está acontecendo no meio. Entendi. Quem são hoje as cabeças pensantes do teatro no município? Quem são hoje as cabeças pensantes da música no município? E trazer isso para dentro da secretaria e não ficar tomando decisão e escolhendo esse ou aquele caminho sem ouvir o outro lado. Isso não existe, que na verdade não devia ser o outro lado, devia ser o lado. O lado, né? Ô Guilherme, eu vou dar um pause agora, eu vou mostrar um pouquinho da cultura de São Paulo. Eu vou mostrar, nós vamos falando de cultura, eu vou mostrar um pouquinho dos teatros de São Paulo. Eu vou mostrar o que é o teatro em São Paulo, tá bom? Agora, curte aí um pouquinho. As casas de cultura no município de São Paulo precisam de mais investimento. Não só para manutenção, mas também para que elas tenham mais qualidade nas coisas que elas produzam e consigam trazer mais pessoas para dentro dela, né? mais munícipes para dentro dela. A gente precisa ver também a questão geográfica, onde elas estão, por que elas estão ali, aonde precisa de mais, aonde tem de menos, está meio perdido. E principalmente uma coisa interessante que a gente pode fazer na Câmara, que é pensar numa legislação que facilite o poder público e facilite com que essas casas possam se manter, principalmente em relação à manutenção. Não adianta entregar uma casa linda, bonita e tal para você e depois não ter dinheiro para fazer uma manutenção hidráulica, para fazer uma manutenção no telhado, que é o que tem acontecido. E elas vão decaindo, e o que acontece? Ficam vazias. Ninguém mais vai por quê? Porque elas estão totalmente detonadas. Voltou, gostou aí? Conheceu um pouquinho da nossa cultura? Então é isso. Fique em São Paulo, tem muita coisa legal, principalmente na área de teatro, você tem muita coisa. Programa Arte no Ar é tudo para você. Ô Guilherme, eu tô com o Guilherme de novo aqui, agora eu vou dar uma sangrada nele. Agora eu vou falar realmente. Guilherme, me disseram, aqui o passarinho está me dizendo, que você sai agora para vereador de São Paulo. É o próximo desafio. Né? Esse cara gosta de desafio. Você tá doido? Você tá doido ou não? Eu acho que tá na hora. Eu fiquei os últimos 20 e poucos anos dentro da gestão pública. Tá na hora de ir para o outro lado, para poder cobrar a gestão pública. Que legal. De como as coisas têm que ser feitas. Guilherme, eu vou agora para te sacanear de verdade, porque eu gosto disso. Olha lá. Aqui eu gosto. Então agora é o seguinte, você não vai falar mais comigo. Você vai falar com a câmera, porque tudo que você falar vai estar gravado ali, que eu quero ouvir muito bem. O que é para você ser vereador? Ser vereador de São Paulo, maior cidade do país, primeiro uma responsabilidade, né? E também será um desafio, né? Mas principalmente é poder ter uma oportunidade de melhorar a vida das pessoas da cidade, de contribuir e melhorar a cidade de São Paulo. Guilherme, eu posso dizer uma coisa para ti. Eu sei que ser vereador não é fácil, até porque são várias cabeças ali para você... 55. 55. Então, assim, muitas vezes o cara fala, o vereador não fez nada. Não é isso, gente. É que assim, para passar algum projeto, para passar alguma coisa, tem que ter uma votação. Então o cara tem que saber bater nas costas, entender, fazer aquele grupo de vereadores que têm o mesmo pensamento do crescimento, mas é crescimento da cidade, desenvolvimento da cidade, não é próprio.
Isso é foda, né? É difícil, muita negociação política, mas qual a vantagem? Eu estive do outro lado, na gestão. Eu sei montar coisas, projetos e etc., de um jeito que vai encaixar mais fácil para a gestão. Você sabe como anda a máquina. Exato. 20 anos no meio dela, eu sei exatamente que botões apertar para as coisas acontecerem. E como vereador, qual vai ser a tua maior bandeira? A cultura. Você vai trabalhar em cima da cultura. Eu não vejo ninguém defendendo isso. E de um tempo para cá já. E isso é necessário, a gente precisa, o meio precisa. A gente precisa devolver, e eu como vereador vou poder fazer isso, devolver a gestão da cultura para quem é da cultura. Para quem é da cultura. Você sabe que uma das coisas que eu sempre fui apaixonado foi na parte cultural. E outra parte que eu sempre fui apaixonado foi a educação. E na minha cabeça, eu sempre achei que a cultura e a educação tinham que trabalhar juntos. É claro. Eles tinham que ter ali de lado a lado. Você acha que a pasta da cultura, hoje municipal, ela consegue falar com a pasta de educação de igual para igual? Você como vereador, como candidato, como você enxerga isso? De jeito nenhum. Hoje a educação, para quem é de dentro da gestão, tem muito mais importância do que a cultura, na gestão pública. Na gestão pública... Como um todo. Como um todo. E a gente precisa equilibrar isso. O projeto que a gente defende é a escola de tempo integral. Uhum. Na escola de tempo integral, no contraturno, tem que ter cultura. Tem que ter cultura. E para levar a cultura, tem que falar com a Secretaria da Cultura. Tem que fazer a Secretaria da Cultura ter o mesmo peso. Ter o entendimento dos dois lados. O mesmo peso. Você sabe que eu sou da época que nós fazíamos teatro nas escolas. Tinha a professora de arte, mas tinha o educador de arte cênica, que era aquele professor de teatro mesmo. E era prazeroso. Às vezes eu lembro quando moleque, o pátio inteiro, eu estudei numa escola chamada 8 de Maio, que era na cidade de Eir Carvalho, ali naquela região da Águia de Aia, Alto Alvim, Campanella, naquela região. E na aula que tinha aquela professora Mirtes, que era uma professora maravilhosa, eu lembro como um moleque, ela dava livros e livros para a gente interpretar, de a gente estudar, de a gente fazer a roda de amigos ali, para estudar mesmo, para entender o que nós estávamos falando. Você acha que existe alguma possibilidade de o teatro novamente voltar para as escolas? Pode ter certeza que é uma bandeira que eu vou defender. Eu no meu colégio, no último ano do colégio, eu fui Fernando Pessoa no final do curso, que a gente era obrigado, né? E obrigado com prazer, né? A gente tinha que entregar uma peça de teatro e a turma toda dividia em grupos e tal. E eu fui bem mal, mas fui Fernando Pessoa. Mas pelo menos por um dia. Você era um bom produtor, mas não um bom ator. Não, ator não dá. Você sabe que uma coisa que eu acho que o teatro dá para a criançada é a autoestima, o desenvolvimento, a credibilidade de um crescimento melhor. Exato. E eu acho que isso foi perdido ao longo do tempo pela gestão pública. Foram abandonando essa dinâmica. Eu acho que foram engessando demais o que é educação, o que é cultura, e tem que viver juntos. Os dois têm que ter o mesmo peso. Você sabe que eu recebo aqui no teatro, a gente faz muito projeto escola. O que é projeto escola? Eles trazem os alunos para cá e nós encenamos uma apresentação. E uma coisa legal, eu vejo que as crianças, quando elas saem daqui, elas saem com os olhos brilhando. E muitos me perguntam, poxa, será que eu posso fazer um dia teatro? Imagina se você tivesse isso num contraturno da escola. Eles viriam aqui, iam se apaixonar, iam voltar lá e falar, eu quero. Eu quero. Você sabe que eu tenho aqui um projeto que se inicia agora no mês de setembro. Eu sempre faço setembro e outubro, eu faço as quartas literárias. Eu abro espaço gratuito para leitura, a gente faz um grupo de pessoas aqui que vem para cá para ler. Então, assim, eles vêm aqui, faz uma roda de amigos com os livros escolhidos, o tema escolhido, e a gente faz a encenação que se chama As Quartas Literárias. Eu acho que hoje
enxergando você como vereador, eu percebo que assim, será que a gente consegue ter esse apoio de um vereador? Fala assim, será que esse vereador, ele pode nos apoiar à leitura, a essa dinâmica novamente da leitura? Claro, leitura e o resto todo, o que envolve a cultura. A leitura, principalmente no papel, está acabando. Está acabando. E a gente precisa fazer a molecada voltar a ter prazer nisso, né? Nós sabemos que tem, obviamente, né, a gente sabe disso, que o papel vem da madeira, né? As árvores aí, na verdade, acabam sendo prejudicadas, mas eu acho que é o ciclo da vida, né? Exato. E também é o seguinte, a gente tem que ensinar as crianças a voltar a ter prazer a ler. Uhum. O problema é que hoje em dia, quando elas vão ler num tablet. Num tablet, E aí elas começam a ver outras coisas. Elas acabam se dirigindo para outro caminho. Exato. O livro é a essência escrita, tá ali. Exato, tá ali. Então eu acho que podia ter essa coisa, uma coisa que eu percebi, uma coisa que nós tínhamos, que você também, a professora dizia pra gente assim, eu quero um trabalho tal e tal e tal, vocês vão achar na biblioteca. Então, quando você percebia, você tinha 30, 40 alunos, tudo dentro da biblioteca, lendo. Incentivar a leitura dentro da biblioteca, fazer com que essas bibliotecas móveis, são aquelas bibliotecas que vão, né? Eram aqueles ônibus que tinha antigamente, aquelas bibliotecas que andavam pela cidade, que era uma coisa que incentivava legal, que morreu, né? Isso não existe mais. É uma boa bandeira para a gente levantar. E também aparelhar melhor as bibliotecas físicas que existem do todas município. elas. Você tem ali a Martins Pena, que é ali a Biblioteca da Penha, você tem aquela biblioteca ali na Vila Formosa, que eu não lembro o nome dela, é o nome de um também. Aí você tem a Municipal do Tatuapé. A única mais frequentada é aqui, aquela da Praça... Praça Roosevelt não. Praça Ramos. Exato. Que é ali perto eu não sei o nome daquela praça ali. Que tem ali uma, eu visitei, porque eu trabalhei ali, a biblioteca, tem uma biblioteca ali na Saúde. Uhum. Tem uma na Saúde. Exato. Também. Eu acho tem que biblioteca na Vila Prudente, enfim, né? Tem. E o que precisa ser feito? Mais profissionais, profissionais mais valorizados, para que eles possam trazer a população do entorno e as crianças do entorno para dentro da biblioteca. Você sabe, Guilherme... Tem uma biblioteca do lado da subprefeitura da Moca. Que ela nem é usada, né? Ela mas é que ela precisa de uma reforma. Uma coisa que eu percebo ali na questão da Moca, até desculpa aí o padre Júlio Lancelotti eu falar um negócio desse, mas eu percebo que hoje, com essa ida das casas albergues para a Moca, deu uma prejudicada muito grande. Na verdade, a Moca teve, acho que tem um na Água Rasa. Você tem um na Água Rasa que foi fechado agora, por conta de violência. Exato. Teve uma violência dentro do espaço. Exato. E aí... Tem um na Moca Baixa. Moca Baixa tem um também. Tem. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Eu acho que você, como vereador, acho que isso é uma bandeira que você poderia levar. Eu percebo que nos albergues nós temos todos os tipos de pessoas, né? Claro. Né? Nós temos aquele cara que ele não tem dinheiro, mas ele corre, ele trabalha o dia inteiro como pedreiro, como isso, como aquilo, não importa a profissão, mas ele vai no horário para ele poder ter a caminha dele, o banho dele. A comida. E existe aquele cara que ele vai para lá para bagunçar. Também. Né? Então, eu acho que o setor social precisava de um ajuste. Também acho. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. E eu acho que a gente também tem que ocupar esse pessoal que não tem trabalho, isso que eu queria que ouvir. não tem trabalho com coisas legais. Por que não uma oficina cultural? Sim. Para que eles possam aprender algo e de repente virar isso uma profissão. Criar, porque assim você percebe que o mundo do teatro hoje, eu percebo que o teatro, vamos falar do teatro. O teatro hoje, você não tem só o ator. Você tem o técnico, você tem o produtor, você tem pelo menos umas 15 pessoas, 20 pessoas, profissões diferentes dentro de uma peça de teatro. Exato. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, não tem mais técnico em São Paulo. Hoje você não tem um curso técnico, o cara para operar a luz. Hoje a evolução da máquina, hoje você não tem mais aquelas analógicas, hoje você tem LED. Então, a mesa já mudou. Então, quer dizer, e você não tem esse conhecimento.
Então eu percebo que hoje o jovem, ele precisa ter esse chantilly na mão, falar, puta, que esse chantilly é gostoso, esse doce é gostoso. Então, acho que falta isso em todos os sentidos. Né? Se não tiver, se a gente não conseguir dar acesso, eles nunca vão... Quem não tem contato não sabe o quanto é bom. Eu percebo que esse pessoal, principalmente o pessoal que frequência de albergue, eu percebo que realmente, eu acho que precisa de uma atenção nessa área social, de profissionalizar, ocupá-los mesmo, para que... Não é ocupá-los, eu acho que assim, existe uma coisa que teve eu nem vou falar o nome, mas teve um governador que tentou fazer uma linha de eu vou colocar o cara lá e o cara vai ter que aprender, acabou. Aí vem aí vem o cara lá, não pode forçar, mas o cara pode ficar na rua roubando, ficando bêbado, enchendo o saco. Então, quer dizer, eu isso acho que é a gente tem que trabalhar para dar oportunidade. Levar o setor cultural para ajudar nessa área tem que ser ontem. Tem que ser ontem. O que você pretende como vereador nesta grande cidade? Primeiro, trazer, na parte cultural, trazer a cultura, a gestão da cultura para quem é da cultura. Né? Trazer de volta o meio para dentro da secretaria. E como vereador, a gente tem força para fazer isso e cobrar a gestão pública nesse sentido. Outra coisa que eu acho extremamente importante, nós temos vários equipamentos públicos, municipais e estaduais, de esporte. Eu quero passar um projeto na Câmara para que a gente possa dar gratuidade no transporte público para quem tiver vinculado a esses equipamentos. O cara poder sair de Cidade Tiradentes e ir no Centro Olímpico, no Ibirapuera, treinar, de graça, sem ter que pôr do bolso. Quer dizer, você está dando ali uma pilha para o cara realmente se preparar. Ali, por exemplo, no Centro Olímpico, é necessário um sistema de bom prato, quem sabe, um convênio com o governo, para que as crianças, os jovens que estão treinando ali, possam se alimentar num custo acessível. Né? Guilherme, eu vou dizer para ti que é muito bom ouvir essas coisas. Queria eu que todos os vereadores que estão aí pleiteando uma cadeira pensassem como o Guilherme. De verdade. São ideias novas, mas que não é difícil de fazer. Dá para fazer. E o pior que é isso mesmo, dá para fazer. É isso. Né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, mas não dá para fazer, principalmente, desculpa eu falar, mas assim, o cara senta lá e fala assim, não dá para fazer. E eu estou ouvindo de você que dá para fazer. Pra você ter uma ideia. Eu lembrei agora, a gente estava falando de morador em Albergue, situação de rua. Social, setor social. Quando eu era subprefeito da Moca, a primeira missão que o Bruno me deu foi que a gente ajudasse as famílias que viviam naquela favela na Radial, favela do Cimento. Tá. Cimento forte. E você passava ali na Viaduto Bresser, né, com a Alcântara Machado e... Eu vou te dar um adendo em cima disso. Quando começou o primeiro barraco, que era uma tenda branca com umas madeiras, eu levava meu filho na AMB, ali na AMB Morumbi, que era a faculdade. Quando tinha um amigo meu que trabalhava na subprefeitura, o Jorge, eu virei para ele e fiz assim, ô Jorge, surgiu um barraco ali debaixo do viaduto ali, velho, ali vai virar uma favela. Em uma semana, eu acho que tinha 50 barracos. Virou. Se eu não me engano, eram 86 famílias na época. Nós acolhemos todas por aluguel social. Que era... Isso eu posso dizer que eu vi, eu presenciei. E retiramos, eu fiquei 3 dias fazendo as mudanças, né? E retiramos praticamente todo mundo. E na noite do sábado, antes do domingo, que a gente ia realmente derrubar tudo, porque já estava tudo vazio, puseram fogo. Colocaram fogo, eu lembro disso. Eu lembro que eu cheguei lá 9 e pouco da noite, saí às 7 da noite do dia seguinte, até tá tudo limpo, né? Porque com fogo a sujeira... Foi maior. Foi. E hoje, logo depois de 6 meses do ocorrido, a gente entregou uma praça. E diga-se de passagem, uma senhora praça. Tá linda. Uma senhora praça. Era linda. E tá com a manutenção em dia, viu? Passo todo dia lá, viu? E ali é um lugar simbólico, né? Que mostra que dá para fazer as coisas. Sim. Impossível, não é. Eu acho que você podia usar na tua campanha essas ideias
esse trabalho que você fez na sua gestão como subprefeito. Eu acho que eu posso garantir para você que seu voto não vai ser perdido, pelo que o pouco que eu estou conhecendo aqui o Guilherme Brito, eu posso dizer a você que se quem nos ouviu entender um pouquinho do que você proporcionou a eles de conhecimento, porque assim é diferente, desculpe meus amigos artistas, que é aquele cara que se veste de qualquer coisa e vai para a rua. Cara, eu acho que, primeiro que eu sou a favor de quem vai fazer política, devia que fazer um curso de ciências políticas. Devia entender um pouquinho sobre gestão, sobre administração. Gestão pública. Gestão pública. E assim, você não está lidando com o seu dinheiro, você está lidando com o dinheiro público. Dos outros. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. Tanto que eu fui fazer a faculdade de gestão pública, sou formado hoje e estou apto para fazer esse trabalho. Uma coisa vocês podem ter certeza, está gravado aqui, todas as coisas, as bandeiras que eu levanto, que eu vou levantar, e nós vamos estar juntos o ano que vem. Eu não tenho gabinete, porque é minha primeira eleição, minha primeira vez como candidato, e eu vou formar meu gabinete com pessoas de cada meio setor que tenham a ver com essas bandeiras que eu levanto. Guilherme, é um prazer imenso poder te receber nesse palco do Teatro Bibi Ferreira, ter esse conhecimento da sua pessoa, Guilherme Obrigado. Brito. Prazer foi meu. Saber que realmente você tem ideias que são favoráveis ao nosso município. E uma última coisa que eu vou lhe falar. Há muito tempo atrás eu fiz uma campanha para minha pessoa sair como deputado federal. Eu lembro. E eu fui numa comunidade chamada Carrãozinho, que inclusive lá o Paulo, grande abraço ao Paulo, um amigo nosso lá de Carrãozinho. E eu fui andar para conhecer a região. E aí uma senhora me perguntou assim, você vai falar do quê? Você vai fazer o quê pra gente? Tipo, bem grossa mesmo, né? Falei, minha senhora, eu vou falar sobre cultura e sobre educação, que eu acho que é o que nós precisamos. Ela gritou de alto bom tom, devia ter umas 30, 40 pessoas. Ela virou e disse assim, e falar de cultura nada, tem que falar de saúde. Então eu olhei para ela e disse assim, a senhora mora onde? Ela falou assim, eu moro aqui nesse barraco aqui. Eu falei, é mesmo? Aquele lixo que está ali na porta da senhora é meu, sim. Por quê? Eu falei, porque se a senhora tivesse um pouquinho de educação, um pouquinho de cultura, a senhora não ia precisar de saúde. Sabe por quê? Porque aquele lixo não estaria ali para trazer bichos para dentro da tua casa. A senhora podia reciclar aquilo ali que a senhora está jogando fora. Meu amigo, foi a pessoa que mais andou dentro daquela região, daquela comunidade Carrãozinho. Então, acho que essa bandeira é uma bandeira que você precisa realmente se afirmar nela, buscar realmente como uma cultura preventiva. Porque, na verdade, quando se fala de cultura preventiva, a gente está falando de uma cultura direcionada ao crescimento cidadão. Exatamente. Porque você precisa que as pessoas entendam que não é só a saúde que tem que falar. Ao contrário, não adianta fazer hospital se você está levando um monte de gente ruim lá, que o cara não sabe nem falar direito, não tem nem educação para guardar o lixo que ele faz, que ele produz. Então eu acho que são bandeiras que deveriam ser levantadas. Educação e cultura é a base de tudo. Olha, Guilherme, qual o número que nós Eu vamos... não sei se eu posso falar o número. Mas então não fala número, não. Eu prefiro que você faça assim. Qual que é o teu... Meu arroba. O teu arroba. Eu prefiro que você entre lá no meu arroba, é arroba Guilherme Brito SP. Guilherme Brito SP. Entra lá, que lá você vai ter acesso à minha campanha, às nossas bandeiras, acesso à nossa equipe, pode trazer ideias, pode trazer dúvidas, a gente tira. E você pode perguntar também, que ele vai te responder. Pode perguntar. E porque a gente quer o seguinte, a gente quer uma São Paulo para frente e independente. Entendi. Ó, Guilherme, nós estamos terminando aqui o nosso programa, o nosso bate-papo aqui, o Arte no Ar. Eu ficaria 10 horas aqui conversando contigo. Eu ficaria 10 horas contigo. Eu vou te pedir para que você faça para aquela câmera ali, como sempre, as suas considerações finais
a quem realmente vai seguir você no teu Instagram. Eu espero mesmo que essa pessoa siga você, te pergunte, te enche de pergunta mesmo, cobre. E vou te falar uma coisa, se você votar nele e ele realmente, que eu tenho certeza que pessoas como ela estão capacitadas, igual o Guilherme, que está capacitada a estar na cadeira, vai lá e cobra se ele não fizer. Então, fala para nós sua consideração. Bom, primeiro queria te agradecer e dizer do prazer que é estar num palco de teatro para falar de cultura, para falar de educação e para falar que vocês vão ter na Câmara de São Paulo um defensor dessas bandeiras, que hoje não existe. Nós vamos para lá, vamos voltar para a gestão. E você vai junto com ele, tenho certeza disso. E eu sempre termino esse programa Arte no Ar, aqui direto do Teatro Bibi Ferreira, com uma frase. Frases essas que vem aqui, na cabecinha loira aqui. Hoje não loira, hoje prata, que já está cinzinha. Eu vou dizer uma coisa para você. Pensando em tudo, resumindo o que o Guilherme Brito, marca esse nome, Guilherme Brito, falou até agora, persistência. Viver uma vida para frente e criar um mundo melhor é para poucos, mas pode ser para você. Programa Arte no Ar, para você. Vamos para a câmera do meio.